Em 2015, 6 estados e o Distrito Federal se uniram então para promover a competitividade com desenvolvimento econômico e sustentável. O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central conta então com Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia, Maranhão e o Distrito Federal. E sobre essa atuação do bloco, eu converso agora com o José Eduardo Pereira Filho, que é secretário executivo do Consórcio Brasil Central. Muito boa tarde e obrigada por essa presença aqui junto com a gente, ao vivo, né? Tão bom ter esse bate-bola, né? Muito bem-vindo ao nosso programa. Gratíssimo. O consórcio agradece, o nosso governador Ibanez, que é o presidente do Consórcio Brasil Central, também agradece muitíssimo a oportunidade de aqui expor um pouco do nosso trabalho, dos nossos objetivos, daquilo que nós fazemos. O prazer é todo nosso. Então vamos lá. Então desde a criação do BRC, que é assim que é conhecido, né? Como vem então se desenvolvendo, né? Todos esses esforços para a formulação de projetos, políticas regionais também, ou seja, bons negócios para esses estados? Lógico. O propósito do consórcio é unir para buscar soluções. E justamente buscando mitigar também burocracias, né? Canalizando soluções de políticas públicas, fazendo com que haja uma interação forte e plena entre os estados e dos estados com o governo federal e na internacionalização, por exemplo, de empresas e tudo mais. Então são coisas dessa natureza. E o Consórcio Brasil Central, ele composto por Distrito Federal e mais 6 estados, você falou Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, Rondônia, ele já nasceu com uma potência. Ele ocupa 1/3 do território nacional. Dispõe, por exemplo, aqui estamos na Esplanada dos Ministérios, né, avistando a Esplanada dos Ministérios, dispõe de uma bancada de 21 senadores, 75 deputados federais, são 875 municípios nesse guarda-chuva do consórcio. Então é uma potência, e uma potência que tem essa conotação de potência de agro. Agora são 6 estados, mais o Distrito Federal, com grandes produtores aí de culturas importantes. A gente cita aí soja, milho, né? Mato Grosso do Sul, pecuária, enfim, é muita coisa envolvendo todos esses estados. O que cada estado, então, vem contribuindo para esse fortalecimento do consórcio Brasil Central? A conjunção de esforços. Até bem pouco tempo o Brasil vivia uma guerra fiscal entre os estados, num ano de disputa fratricida fiscal entre os estados membros da federação. Hoje, por exemplo, com a modelagem de um consórcio como esse, há justamente uma conjunção de esforços. O Consórcio Brasil Central, que reúne estados que são produtores do agro, grandes produtores que contribuem na busca da segurança alimentar, inclusive mundial, faz com que os nossos objetivos eles sejam atingidos através de grandes diálogos envolvendo todos os estados, voltados inclusive para os aspectos de exportação, de políticas que sejam desenvolvidas de forma uníssona, né, na busca de objetivos comuns, fazendo com que o consórcio não seja um ente destacado do território nacional. Pelo contrário, ele faça uma soma de esforços para que o Brasil se destaque sob o ponto de vista dos seus objetivos voltados para ser realmente um grande produtor do agro e tornando o Brasil, logicamente, uma referência do agro. E ajudando, então, também nesse crescimento da região central no PIB do Brasil. No PIB do Brasil. Nós temos o Consórcio Brasil Central, tem cerca aí de 15% do PIB nacional. Então, ou seja, 1/3 do território, 15% do PIB nacional é muita coisa. E, além do agro, trabalhamos outras vertentes relacionadas à saúde, infraestrutura, turismo, o desenvolvimento econômico como um todo, para fazer com que esses estados realmente se tornem estados fortes, que possam prestar grandes serviços à sua população e façam com que o Brasil se destaque no cenário internacional. E José, falando mais do agronegócio, quais os projetos importantes assim que devem ser tocados agora neste ano de 2022, para o ano que vem também? Qual a importância desses projetos envolvendo o agronegócio nesses estados e o Distrito Federal? Nós temos, por exemplo, quando se fala em Distrito Federal, imagina-se que o Distrito Federal
não tem agronegócio. Pelo contrário, o nosso quadradinho aqui, o quadradinho do Distrito Federal, tem um agronegócio forte, diferenciado, com produção de trigo diferenciada, café e outros itens mais. E envolve-se os outros estados em políticas que buscam, por exemplo, estabelecer, esse é um dos propósitos do consórcio também, um mercado comum, mitigando questões fiscais, né, sob o ponto de vista de ICMS e tudo mais, para alavancar as produções e fazer com que as produções elas se transformem num conjunto muito mais amplo e muito maior, fazendo com que o agro seja destaque no nosso território. Agora, José, entre as ações também tem a linha de crédito, né, para financiar aí a economia de baixo carbono, a agricultura de baixo carbono também, né? Iniciativas assim são importantes, então, que ajudam, então, e deve ocorrer para que o Brasil cumpra aí, eu estou falando das metas para redução das emissões de gases que provocam o efeito estufa. Qual a importância toda desse projeto em cima desses valores aí que a gente está vendo desde o ano passado, quando a gente começou a falar aqui no AgroMais sobre a COP26, todas as metas e compromissos que o Brasil tem assumido aí. Qual a importância, então, do consórcio nisso tudo para alavancar? Nisso tudo alavancando. Inclusive, o nosso protocolo, o Banco de Brasília, Banco Regional de Brasília, ele é o banco do consórcio. Nós temos um protocolo com o Banco de Brasília, é o único banco público das 7 unidades da federação que compõem o consórcio. Esses créditos verdes, esse projeto BRC/BRB Verde nasceu também da busca de se estabelecer no nosso território condições para que os produtores acessem e façam também produções sob o ponto de vista da sustentabilidade, com as orientações da COP26, do Acordo de Paris. Então são créditos, e o Banco de Brasília saiu na frente em relação a isso. Muitos bancos propagandearam, mas o Banco de Brasília realmente lançou créditos verdes para que o produtor do agro, ele acesse e possa sim ser um produtor com olho na sustentabilidade e logicamente mitigando os problemas de efeito estufa e tudo mais relacionados a carbono. E é isso que todos nós queremos e esperamos. Agora, o consórcio vai buscar outras linhas de crédito aí? O bloco busca por mais linhas destinadas, então, a fontes de energia renovável? Sim, isso tudo está absolutamente no radar. Como há um diálogo constante, nós recebemos sempre as demandas dos nossos consorciados e fazemos justamente uma melhor interação para que matérias dessa natureza sejam tratadas e nós não percamos tempo. Né? Então, linhas de crédito, linhas voltadas para a sustentabilidade, linhas voltadas para o crédito totalmente customizado de agro, são realmente linhas que são trabalhadas pelo Consórcio Brasil Central e pelo Banco de Brasília. O que não impede, pelo contrário, nós temos nós temos o acesso e fazemos a interação com outras instituições financeiras. O Banco de Brasília não tem a exclusividade do Consórcio Brasil Central, mas é o banco que tem o protocolo efetivo com o Consórcio Brasil Central e nós fazemos, logicamente, que lançamos o radar sobre todas as instituições financeiras que possam ter linhas voltadas para governo, né, e para a iniciativa privada, notadamente o agro. Ou seja, né, unir para melhorar todo. O consórcio tem essa pegada aí, como a gente fala, né, unir para melhorar todos os esforços. Agora, falando também, eu estava lendo antes da nossa entrevista que tem um acordo de cooperação, né, com a Emater Goiás. Como está a atuação para essa assistência técnica aqui, também quando a gente fala de extensão rural, tão importante para melhorar a vida até desse produtor rural, da agricultura familiar? Como é que está a visão de vocês, do consórcio, nessa atuação tão importante aí quando a gente fala de assistência técnica e extensão rural? E estamos melhorando, logicamente, que com todas as Ematers de todas as unidades, fazendo com que, inclusive, a Emater do Distrito Federal seja partícipe forte dessa visão que nós temos de que a Emater, né, os técnicos, o trabalho técnico desenvolvido pela Emater é absolutamente necessário na base da produção, da pequena produção, da grande produção, no estabelecimento, inclusive, de noções
voltadas para uma agricultura e uma pecuária muito mais concentrada e, digamos assim, muito e produtiva sob o ponto de vista do acompanhamento técnico. E, inclusive, o acompanhamento também da Embrapa. É necessário falar da Embrapa, nossa grande empresa com uma tecnologia, com os cientistas, que eu digo, os cientistas da Embrapa, para que nós possamos fazer um grande combo de atenções muito específicas para o agro e, notadamente, também para outros setores da vida dos 7 estados que compõem o Consórcio Brasil Central. Esses estados e o Distrito Federal pode ampliar para outros estados ou não? Fecha-se nesse bloco aí, trabalha-se para melhorar cada vez mais? É interessante que, por exemplo, o Maranhão, pergunta-se, o Maranhão é Nordeste, o Maranhão é interessante, o Maranhão é o único estado que participa do consórcio Amazônia Legal, consórcio Nordeste e consórcio Brasil Central. Foi um momento de discussão e ampliação de possibilidades, e é muito interessante que isso aconteça, que, por exemplo, o Maranhão é o nosso escoadouro, é o único consórcio, é a única unidade que tem porto, né, com acesso ao mar e, portanto, a internacionalização através do porto e também a recepção de riquezas e de insumos e tudo mais, para que nós possamos melhor desenvolver. Portanto, o Maranhão é o nosso estado com porto e é o nosso porto, e acrescentando um estado do Nordeste ao consórcio que, no primeiro momento, seria basicamente do Brasil Central mesmo, né? Assim, envolvendo o Centro-Oeste e tudo mais. Tá certo, José Eduardo Pereira Filho. Eu queria muito agradecer a sua participação ao vivo aqui com a gente hoje no AgroMais. Eu conversei com o José Eduardo Pereira Filho, que é secretário executivo do Consórcio Brasil Central. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Viu? Eu que agradeço a você, agradeço demais a oportunidade. Estamos muito à disposição para que a gente possa passar para os seus espectadores, telespectadores, as melhores informações relacionadas à potência e os propósitos do Consórcio Brasil Central. Tá certo, muito obrigada mais uma vez. 15 horas.